Olá, amigos. Gostaria de fazer um pequeno paralelo, já que em minhas últimas postagens eu falei um pouco sobre angústia, baseado naquilo que leio, naquilo que penso, naquilo que reflito, livros, filósofos, conversa entre amigos, celebrações, liturgia. Juntando um pouco de cada coisa, a gente vai aprendendo um pouquinho. Então eu falei sobre a angústia e percebo que algumas pessoas elas confundem, até eu mesmo às vezes confundo um pouco angústia com ansiedade e até mesmo depressão. Então eu queria, baseado um pouquinho nesse autoconhecimento e nesse conhecimento adquirido, fazer um pequeno paralelo, segundo o conhecimento que eu tenho a respeito desses temas. Como disse, a angústia ela é uma sensação natural do ser humano. É impossível um animal, como diz a filosofia, nós somos os únicos animais que temos certeza que nascemos e que vamos morrer. Só em ter essa consciência da vida e da morte, da brevidade da vida, isso naturalmente já causa uma angústia. O não saber são as interrogações, as incógnitas da vida, causam naturalmente angústia. Daí percebe-se que a angústia é algo muito simples, muito natural, que a gente tem que aprender a conviver. Até disse e repito que todo pai, toda mãe, naturalmente, quando ele acorda de manhã, ele já acorda um pouco angustiado, porque ele vê aquele horizonte tão grande na frente dele de coisas a serem feitas. E diz, meu Deus, será que eu vou dar conta? Então a angústia, diferente da ansiedade, porque a ansiedade já é sintoma, segundo Augusto Cury, um dos autores que mais trata sobre esse tema atualmente no Brasil, ela vem se tornando uma patologia, ela vem se tornando uma doença. Por quê? De uma forma hiperativa, ou seja, de uma forma veloz, de uma forma muito rápida, causa em nós outros sintomas que saem da nossa mente e vai ao nosso corpo. E ele dá o nome de doenças psicossomáticas. Psico começa aqui e somatiza no nosso corpo. E muitas vezes não sabemos nem o porquê. Diferente da angústia, que a gente sabe as razões pelas quais, já a ansiedade vem sendo uma doença extremamente séria, que tem causado muitas doenças no nosso corpo, entre elas câncer e outras mais. E muitas vezes as pessoas não sabem nem o porquê. É resultado dessa hiperestímulo de informações que nós temos. A gente corre muito e às vezes a gente pergunta o porquê dessa correria, a gente nem sabe o porquê. Só sei que se a gente não estiver fazendo alguma coisa, se a gente não estiver lendo alguma coisa, se a gente não estiver trabalhando, se a gente não estiver se mexendo. As crianças hoje são extremamente ansiosas. A criança ela não para, e quando ela para, ela se sente mal. Às vezes a gente para um pouco para descansar e acorda no susto. Por quê? Aparentemente parece que a gente está fazendo uma coisa errada quando a gente está descansando. Porque é tanta coisa a ser feita, tanta realidade. Então isso causa essa hiperação do nosso cérebro, causa muitas doenças e vem destruindo muito. E vem sendo base para outra doença, que é a depressão. Já a depressão é literalmente a patologia, é a doença. É a doença que algumas pessoas, alguns especialistas, chamam de doença da tristeza. É uma falta de desejo, uma falta de vontade de comer, é o sono que não vem, é a falta de vontade de sair de casa, de dialogar, de conversar com os amigos. Então, a depressão, ela pode-se dizer que ela é a mistura de todas essas sensações. Angústia, ansiedade. E aí, quando a gente não resolve isso em nós, causa essa doença. Eu lembro uma frase muito interessante do Padre Zezinho. Ele fala sobre famílias, mas eu posso falar também sobre personalidade usando essa mesma frase. Padre Zezinho diz que as famílias hoje, elas não são explicadas. Como assim? As pessoas não entendem mais o fundamento da família, não sabe mais distinguir
o que é o pai, o que é a mãe, qual é a função do pai, da mãe, como devem se tratar os filhos, os pais, os tios, os avós. As crianças hoje confundem, tratam os pais como se estivesse tratando com um amiguinho, muitas vezes com grosseria, com estupidez. O pai e a mãe também não têm mais parte e poder sobre as crianças, não exige mais o respeito, não tem mais disciplina. Então essa falta de explicação causa nas famílias um desarranjo, uma desarmonia. Eu posso falar também em relação àquilo que pode nos causar depressão. Eu, como disse, eu não sou especialista. Eu acredito que a causa da depressão muitas vezes são essas coisas que não são explicadas dentro da gente, né? Muitas vezes a gente está empurrando com a barriga muitas coisas que devem ser resolvidas. Muitas vezes essa tristeza que transforma essa bolha dentro de nós, essa angústia que nunca passa dentro da gente, que se transforma na depressão, são coisas não resolvidas, que a gente não dá tempo, ou que a gente vive fugindo. A gente vai achando que o tempo cura todas as coisas, e aí muitas vezes a gente é pego por essa chamada depressão. Coisas que não foram resolvidas muitas vezes. E ainda, a depressão, segundo os especialistas, também nasce de uma baixa de hormônios. A gente sabe que nós necessitamos de hormônios para nos sentirmos bem. Os hormônios têm um papel fundamental na nossa alegria, na nossa forma de encarar as coisas, na nossa motivação pessoal. Então, essa foi mais um diálogo, mais uma reflexão. A minha reflexão é o que eu penso, é o que eu faço todos os dias. E aí eu vejo o nosso canal do Facebook como essa ponte que faz me ligar aos meus amigos e aí compartilhar também com vocês um pouco desse meu momento de pensamento e, por que não dizer, até de oração. Porque refletir também pode se tornar em uma oração. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos guarde.